pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Carla, aqui do CR Cursos. Hoje a gente vai fazer uma aula sobre sequência lógica com figuras, tá? Porque tem com figuras e com números também, né? Então a gente vai fazer primeiro com figuras. Eu peguei aqui um exercício, como vocês podem ver, são figuras onde você tem cruzinhas, né? Olha, figura 1, 2, 3, 4. Então ele diz assim: se tal critério for mantido para obter as figuras subsequentes, o total de pontos, né, das bolinhas da figura do número 15 deverá ser. Então, eu quero saber como é que vai ficar a quantidade de bolinhas da figura número 15. Quantas bolinhas eu vou ter? Então, olha, se você observar aqui pela figura, vamos olhar a figura, ó. Figura número 1, olha como ele dispõe as bolinhas, ó. Do lado esquerdo e direito, ele põe uma bolinha, ó. Figura número 1, uma bolinha para cada lado. Se você olhar em cima, embaixo, ele põe duas bolinhas, ou seja, uma a mais que aqui, ó. Então, figura número 1, uma bolinha aqui direita e esquerda e duas em cima e embaixo e uma no meio. Olha a figura número 2. Figura número 2, ó, esquerda e direita, quantas bolinhas tem? Duas. Figura número 2, duas bolinhas para cada lado. E em cima e embaixo tem uma a mais, ó. Aqui é 2, ele pôs 3 e mais a do meio. Figura número 3. 3 bolinhas direita e esquerda, em cima uma a mais, 4 e uma do meio. Figura número 4, 4 bolinhas direita e esquerda, 5 em cima, 5 embaixo, uma no meio. Tá vendo? Essa é a lógica do exercício. Então, eu marquei aqui na figura número 1, eu tenho uma bola para a esquerda, uma para a direita, e uma a mais em cima e embaixo. E no meio eu tenho uma, então, portanto, deu 7. Figura número 2, eu tenho duas bolas para a esquerda e para a direita, uma a mais em cima e embaixo, que é 3, e uma no meio, total 11. Figura número 3, 3 bolas para a direita e para a esquerda, uma a mais em cima e embaixo, 4 e uma no meio, 15. Figura número 4, 4 bolas para a direita e para a esquerda, em cima e embaixo, 5 e uma no meio, certo? Seguindo essa lógica, como vai ficar a figura número 15? 15 bolas para a esquerda, 15 para a direita, em cima e embaixo uma a mais, 16 e uma no meio. Então, ó, somei, totalizou 63 bolas. Tá vendo? Interessante, né? Vamos ver a próxima figura. Essa figura, se você olhar para ela, é como se fosse um quadrado incompleto, tá vendo? Eu enxerguei de duas formas. Vou mostrar para vocês. Então, para escrever a 30ª figura da sequência, a quantidade de pontos adicionais que deve ser usado em relação a 29. Então, a diferença entre a 30 e a 29. Quantidade de bolinhas. Se você olhar aqui na figura número 1, você tem uma bolinha. Olha para a figura número 2, ela tem 3 bolinhas, tudo bem. Então, ó, vamos olhar o desenho, olhando assim, esquece tudo, nada de número, olha para o desenho, ó. Segunda figura, eu tenho uma coluna de duas bolinhas, ó, segunda figura, duas bolinhas, mais uma única coluna. E mais uma coluna com uma bolinha a menos. Agora, olha aqui, ó, terceira figura, eu tenho duas colunas com 3 bolinhas. E uma coluna com uma bolinha a menos. Então, olha só, figura número 2, 2 tira uma coluna de duas bolinhas e uma outra coluna com uma a menos. Figura número 3, 3 tira duas colunas de 3 bolinhas e uma coluna com uma bolinha a menos. Figura número 4, 4 tira 3 colunas de 4 bolinhas e uma coluna com uma bolinha a menos. 5, figura número 5. Então, eu tenho aqui, tira 4 colunas com 5 bolinhas e uma coluna com uma bolinha a menos. Se eu for nessa lógica, eu posso pegar qualquer figura que eu quiser. Então, vamos ver aqui. Aqui a gente tem, eu escrevi exatamente o que a gente viu lá, uma bola, um monte, né, com uma bolinha. Na figura número 2, eu tenho um monte com duas bolinhas e um com uma bolinha a menos. Depois, figura número 3, 2 montes com 3 bolinhas e uma com um monte com uma bolinha a menos. Figura número 4, 3 montes com 4 bolinhas e um monte com uma bolinha a menos, 3. Figura número 5, 4 montes de 5 bolinhas e um monte com uma bolinha a menos, tá? Então, vamos seguir a lógica. Se eu tô na figura 29, então eu vou ter um a menos, 28 montes de 29 bolinhas e mais um monte de 28 bolinhas, uma bolinha a menos. Se eu tô na figura número 30, eu tenho 29, 30 tira 29 montinhos com 30 bolinhas, né? E um monte com uma a menos.
29. Então, você fazendo a conta, olha aqui em cima da conta, 840, ó, 28 vezes o 29 mais o 28, 840, e aqui 29 vezes 30 bolinhas, dá 870, mais 29 igual 899. Se você fizer a diferença entre eles, dá 899 menos 840, 59 bolinhas é a diferença entre eles, tá? Agora, vamos voltar aqui à figura. Se você observar a figura, como eu já tinha dito, aqui é como se fosse um quadrado incompleto, né? Se você fosse colocar uma bolinha aqui, não daria 4 elementos? 4, olha só, 2 elevado ao quadrado, não dá 4? Então, ó, segunda figura, 2 elevado ao quadrado, 4, menos uma, 3. Aqui, terceira figura, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3, 3, 9. 3 elevado ao quadrado, 9, menos 1, 8. Então, aqui, o resultado dessas bolinhas é 3 ao quadrado, menos 1. E esse aqui, ó, quarta figura, ó, 4 bolinhas, 4 vezes 4, 4 ao quadrado, menos 1, 15. Quinta figura, aqui tem 5 bolinhas, 5 ao quadrado, 25, menos 1, 24. Portanto, ó, se eu tiver lá na figura, vamos ver aqui o próximo método. Então, se eu tiver seguindo essa ordem, né, de pensamento que eu falei para vocês. Então, aqui eu tô na quinta fileira lá, na quinta figura. Eu tenho 5 vezes 5 menos 1 dá 24 bolinhas. Se eu tiver na figura número 29, vai ficar 29 ao quadrado, 29 vezes 29, menos uma bolinha que tá faltando, então eu tenho 840 bolinhas. A mesma coisa para a figura 30, 30 vezes 30 menos 1, 899, e aí a diferença entre elas, 59, certo? Um outro jeito de você pensar, um outro jeito de fazer. Portanto, você não pode gravar a forma de fazer. Você tem que olhar, porque você olhando por várias direções, né, você tem que perceber o que a figura está querendo passar para você. Às vezes tem 2 ou 3 métodos que a gente pode utilizar, tá? Vamos ver o próximo. Esse aqui são quadradinhos, olha só. Então, eu tenho 4 quadradinhos, né? Então, esse é o menor, figura 1, 2, 3 e 4. Se você observar, você vai ver que tem uma parte em branco e uma parte colorida, né? Vou olhando para a figura aqui. Primeira coisa que você tem que pensar, eu vou ver quantos quadradinhos tem aqui, ó. Aqui tem 3, aqui tem 3, você já vai vendo, lá tem 9, né? Já vai fazendo as continhas. Outra coisa que você deve observar, tá coloridinho aqui. Então, eu tenho que ver quanto tem de coloridinho nesse, tá? Seguindo esse padrão a que as células pretas obedecem, qual seria a quantidade de células brancas na figura número 5? Bom, então eu pensei assim. Na figura número 1, eu contei lá e são 9 quadrados. 9 é a mesma coisa que 3 vezes 3, ou seja, 3 ao quadrado, né? Olha aqui, ó. 1, 2, 3, 1, 2, 3, então aqui eu tenho 3 vezes 3, 3 ao quadrado. Se você vier aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então, 5 vezes 5, 5 ao quadrado esse aqui, que é 25. E esse 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 vezes 7, 7 ao quadrado, 49. E esse aqui, 2, 4, 6, 8, 9. 9 vezes 9, 81. Tá? Então, eu já sei quanto tem em cada um deles. Agora, o que eu faço? Eu vou contar aqui dentro, olha. Aqui, você contando os pretinhos, deu 4. Aqui vai dar 8, aqui vai dar 12, aqui vai dar 16. Então, olha só. O que eu observei? Bom, então o primeiro ficou 3 vezes 3, 5 vezes 5, 7 vezes 7, 9 vezes 9. Vocês perceberam que é uma sequência de números ímpares, ó? 3, 5, 7, 9. Qual vai ser a próxima figura? 3, 5, 7, 9. Vai ser 11. 11 vezes 11 vai dar 121. Agora aqui é a parte preta. Eu observei lá que está indo de 4 em 4, ó. 4, 8, 12, né? Então, qual vai ser a próxima parte preta? Vai ser 20. Então, 20 quadradinhos em preto. Então, se você tem aqui um total de 121 com 20 quadradinhos em preto, né? Subtraindo, vai sobrar os brancos. Tá vendo? Muito interessante esse tipo de exercício. Olha, são vários que tem. Você tem que usar muito bem o seu raciocínio, o seu lado visual, para você poder descobrir o que realmente o exercício quer passar para você, tá? Por hoje é só. Na próxima tem mais.